O mercado de mineração no Brasil abre uma nova frente de discussão impulsionado diretamente pela corrida global por minerais críticos, como o cobre, que é essencial para o avanço da inteligência artificial, da transição energética e, diferente da atividade extrativa tradicional, o setor passa a reivindicar um novo status para as chamadas mineradoras juniores, defendendo que elas atuem, na verdade, que atuam como verdadeiras startups do setor de infraestrutura. Vamos explicar um pouco mais sobre esse cenário. Agora recebemos no estúdio o nosso colunista do CNN Infra, Gustavo Roque. Bem-vindo aqui mais uma vez. Obrigado, Muriel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esse é um tema muito interessante, né? A gente começar a falar de mineradoras se enxergando eventualmente como startup ou como empresa de tecnologia, né? Exatamente. E o que está mudando nesse caso? O que está aproximando cada vez mais essas mineradoras juniores à empresa de tecnologias? É por causa dessa semelhança que a gente pode começar a chamar elas de startups? Eu acho que tem dois pontos importantes, né? O primeiro é, desde o ano passado, eu estava num laboratório de mineração na Universidade de Stanford, e ali vários fundos de Venture Capital já começavam a discutir se não deveria olhar para a mineradora júnior como uma startup, dado o contexto, né? Porque quando a gente pensa, o que é uma startup? É uma empresa de base tecnológica que ela precisa ser escalável e ter um modelo replicável. E quando a gente olha isso para uma mineradora júnior, é um pouco similar. Elas utilizam muito de tecnologia para poder fazer as pesquisas iniciais. Uma vez comprovado, você pode replicar isso em outras minas e, sobretudo, quando a gente fala na agregação de valor através do refino, que você poderia ter outras minas alimentando esse processo. Perfeito, é curioso. Então, a gente pode entender que agora cada vez mais as startups passam a ser chamadas assim. Como é que está sendo esse movimento até de uma nova denominação, assim? Elas estão abandonando mineradoras juniores e estão agora assumindo startup ou não? Acho que ainda não. Tá. Esse é o movimento. Semana passada, curiosamente, saiu uma matéria no Mining.com, que é um site canadense, onde ele trazia o aspecto de, com a valorização do cobre, em torno de 20 empresas poderiam ter um valor de mercado de $1 bilhão, ou seja, unicórnios. E esse também é um termo muito comumente utilizado na indústria da tecnologia. Então, eles começam um movimento, uma discussão, que eu acredito que, eventualmente, até os próprios geólogos mais tradicionais ainda vão preferir o conceito da mineradora júnior. Mas isso, do ponto de vista de narrativa estratégica, pode ter um papel importante, que é você ter acesso a um recurso, capital de risco, onde os fundos de Venture Capital já estão acostumados a lidar com ele. Não seria só o marketing, então? Acho que não, ele seria estratégico, um posicionamento estratégico, onde você busca um capital de risco que está acostumado com as incertezas, está acostumado com as imprevisibilidades e com o conceito de prova de conceitos que muitas dessas mineradoras precisam fazer no seu processo, né? Eu até queria entender como que essa demanda por cobre em data centers e está mudando até o perfil de investimentos no setor, né? Um ponto importante é quando a gente pensa em inteligência artificial, é um conceito meio imaterial, né? Porque ela chega aqui no nosso computador, no nosso telefone, mas de que forma? Mas por trás dela, nós precisamos lembrar que tem cobre, tem as terras raras, tem diferentes minerais críticos que chegam até, que tem que compor um data center para poder gerar essa tecnologia, assim como a energia que leva até esse data center é importante. Então, quando a gente começa a entender que na cadeia a mineração passa a ser parte desse ativo estratégico, talvez tenhamos uma mudança de percepção. Então, o que eu vejo? Eu vejo um movimento que nasceu exatamente um ano atrás, sendo discutido dentro de uma universidade no Vale do Silício, vendo fundos de Venture Capital se aproximando do setor, empresas fornecedoras já se posicionando como startups e agora nessa semana aparece esse assunto. Então, eu diria que vai ganhar bastante força e eu sou forte incentivador da adoção desse termo. O Gustavo antecipando já essas discussões para a gente ficar atento e entender um pouco mais sobre esse processo. E você falava sobre esse avanço do cobre, da necessidade cada vez mais latente do cobre. Queria até entender na sua avaliação se o cobre pode virar talvez o novo petróleo dessa economia digital. Eu acho que são recursos naturais diferentes. Fazer esse comparativo, talvez ele não tenha uma relação direta, mas eu arrisco dizer que ele tem um valor no longo prazo e para o futuro da humanidade até mais importante do que o petróleo, porque a gente olha para o cobre como essencial para a transição energética, para a transformação digital e um ponto que pouco se explora, que é a questão que o cobre ele é muito importante em eletrodomésticos de linha branca, que em países onde você tem uma classe
pobre ascendendo para uma classe média, esses equipamentos vão ser importantes. E eu estou falando de geladeira, estou falando de ar-condicionado, que tudo isso muda a qualidade de vida de uma família. E ao mudar isso, você melhora a saúde, você diminui os riscos e outros processos inerentes a isso, né? Eu queria até entender como é que você tem enxergado também esse crescimento das startups júnior diante desse cenário. A gente está vendo esse crescimento com relação, especificamente com relação à startup que eu estou falando, mas a mineradora júnior, mas queria entender, para além da denominação, o quanto que você tem visto esse crescimento, o quanto que elas estão avançando já diante dessa necessidade do cobre. O avanço ele ainda é lento, Muriel, porque a grande dificuldade que eles alegam, e é genuíno essa alegação, é que o acesso ao recurso ele é limitado. Pouca gente ou poucos os fundos, principalmente aqueles mais tradicionais, com o perfil de private equity, eles querem assumir esse risco inerente desse processo. Então, quando nós entendemos que terá um eventual mecanismo de um fundo de venture capital aportando recursos, isso pode ficar mais fácil. E esse entendimento do fundo de venture capital, ele muda completamente o cenário. O curioso é que, ainda que tenhamos esses movimentos, seja na mídia ou seja dentro de uma universidade, nas últimas semanas eu tenho sido procurado por diferentes fundos de investimento muito relacionados ao B2C, né? Ou esses aplicativos que a gente acostuma ver, desde transporte, mobilidade, entrega de comida. Um deles que me procurou essa semana, 6 anos atrás eu procurei eles não quiseram nem agendar uma reunião. Mas veja só como as coisas estão mudando. Exatamente, é um baita de um exemplo. E queria aproveitar também, Gustavo, diante desse cenário, para entender um pouco mais sobre os próximos passos. O que impede o crescimento ou talvez a criação de novas mineradoras júnior também aqui no nosso país? Como é que você tem enxergado esse cenário? A criação de uma nova mineradora, ela tem um caminho relativamente longo, porque eles precisam fazer a validação de todos os dados geológicos que têm, mostrar a viabilidade desse projeto, para que então possam acelerar esse processo, né? A gente sempre lembra que uma mineradora, e esse pode ser um desafio quando a gente fala de considerá-las como startup, é que ela leve em média 15 anos para sair do papel até operar. Então, qual que é o ponto importante que a gente precisa entender? Quando eu chamo ela de startup de maneira genuína, eu estou incorporando também as premissas de uma startup. Então, é acelerar o processo, incorporar tecnologia para que eu possa reduzir esse tempo de 15 anos, sobretudo na fase de exploração, e que aí eu acho que deixa de ser uma jogada de marketing, Muriel, e passa a ser de fato uma ação estratégica. E olhando para ações estratégicas, o Canadá é meio que referência quando a gente olha para esse cenário de mineradoras júnior, né? Eu queria entender por que o Canadá está nesse caminho de referência e o Brasil pode talvez traçar esse caminho no futuro. Não só o Canadá, mas eu vejo a Austrália também. E o que acontece muito é que os dois têm as bolsas de valores que facilitam a entrada e a abertura de capital dessas mineradoras júniores, ou quem sabe as futuras startups do setor, para captarem no mercado aberto. Então, eu verificava agora há pouco 3 mineradoras que elas são consideradas canadenses ou australianas, mas na verdade elas operam aqui, mas elas são consideradas por isso em função de estarem sendo negociadas na bolsa, mas 2 delas estavam com um valor de mercado de em torno de 500 milhões de dólares australianos e uma já com 1,8 bi, ou seja, a gente pode arriscar dizer que essa já é uma unicórnio nesse processo. Então, e o mercado ele vem tentando há algum tempo, junto com a B3, ter algum mecanismo para que as mineradoras júniores pudessem ser listadas no Brasil. Mas esse processo ele ainda tem um caminho a ser percorrido e a gente ainda vai ficar um pouco longe da Austrália e do Canadá. Ou seja, a tendência é que a gente perca um pouco da competitividade. Eu digo, além da competitividade, tem o aspecto de que essas empresas começam a ser sediadas fora. Então, porque elas precisam ficar sediadas lá para fazer a sua abertura de capital. Então, empresas que na verdade são brasileiras, elas são tratadas como canadenses ou australianas em função disso, sendo que deveríamos estar tendo essas empresas baseadas aqui. Na prática estão baseadas, mas legalmente e oficialmente elas estão baseadas no Canadá e na Austrália. Você acredita que o Brasil tem algum caminho aí pela frente para conseguir até se consolidar, talvez não como referência, mas também avançar cada vez mais nesse processo? Não tenho dúvida disso e eu vejo também a possibilidade, recentemente conversava com especialistas no setor de tecnologia que eles falavam muito, você já percebeu que a indústria da mineração ela é pouco acessível para o investidor individual?
Porque quando você quer fazer esse investimento, você tem poucas opções. Você vão ter as chamadas majors, né, que estão no mercado aí, seja Vale, CSN, entre outras. Mas e nessas? E aí ele trouxe o conceito do crowdfunding, que é muito utilizado em empresas de tecnologias. Aí, mais uma vez, a possibilidade de a gente começar a se aproximar dessa narrativa tecnológica para, eventualmente, ser uma forma de ser financiado a baixo custo e entendendo o risco dessa etapa da mineração, né? Quanto tempo o Brasil consegue avançar na sua avaliação? Assim, tem um prazo na sua avaliação para o Brasil começar a crescer nesse sentido? Nossa, difícil, né? Eu arriscaria, qualquer coisa que eu arriscasse aqui, eu acho que eu teria tentando fazer alguma premonição, mas eu acho que vai depender muito dos incentivos estruturais que vão ser dados, né? Nós vamos ter um mercado apto para isso. Eu não me sentiria muito confortável de fazer arriscar algo nesse sentido. Só para a gente entender um pouco em que pé que está o Brasil realmente diante desse cenário. E agora, olhando para um futuro como um todo, globalmente, você citou Canadá, citou Austrália, tem algum outro país que vale a gente ficar atento, que pode estar começando a avançar nesse cenário? Eu sempre cito, e sou até um pouco suspeito, porque eu falo muito da Arábia Saudita. Eu acho que a Arábia Saudita ela tem construído uma estratégia muito importante através da Visão 2030. Eles têm feito isso de uma maneira muito profissional e estratégica, criando infraestrutura para que novas mineradoras se posicionassem e tenham operação no país. E dentro da própria Arábia Saudita, eles têm um barômetro que eles desenham a super-região. E essa super-região, ela olha também para o Oriente Médio e olha também para a África. Então, eventualmente, além daquilo que a gente já sabe da República Democrática do Congo e outros países, podemos ter novos players aparecendo. E aí é que vem muita pressão das júniors falando, precisamos acelerar os nossos processos, enquanto ainda temos caminho para percorrer sem muitos concorrentes. Vamos acompanhar então o Gustavo Roque, que trouxe esse assunto, já antecipando as discussões que a gente deve acompanhar ao longo aí dos próximos meses, talvez anos. Obrigada, viu? Eu que agradeço e fico mapeando as oportunidades que surgirem para a mineração. Por favor, e traga aqui pra gente. Obrigada. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde.